Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos o tempo da Quaresma e hoje queremos meditar o primeiro domingo do tempo quaresmal junto com a obra da imitação de Cristo. O evangelho que nos acompanha nesse dia é Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. E a referência espiritual da imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 2, 3, 7, 13 e 21. A Quaresma começa sempre no deserto. Isso não é apenas uma coincidência, não é apenas uma questão litúrgica, é porque ela nos coloca nesse lugar de onde o povo de Deus tomou consciência de que é povo de Deus e chamado a esse caminho de conversão. Não é um lugar geográfico. Jesus é conduzido pelo Espírito para um lugar de silêncio. Mais do que um lugar geográfico, é esse lugar de silêncio, de pobreza e de prova, de provação. Não vai ali para fugir do mundo, mas para enfrentá-lo em sua raiz mais profunda, o coração humano. O coração humano é esse lugar onde o silêncio chega e onde o silêncio precisa fazer morada. Ali é o lugar do enfrentamento. O deserto revela que aquilo que sustenta a vida quanto mais se retira, quanto mais uma pessoa se retira, quanto mais ela entra no silêncio, ali ela mais se encontra com aquilo que é fundamental para a vida. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que esse tempo não é uma exterioridade, mas uma busca de verdade interior. No livro 1, capítulo 3, nós encontramos a seguinte afirmação: a verdade não se aprende nas muitas palavras, mas na purificação do coração. E a Quaresma nos devolve essa escola essencial, esse caminho essencial. As tentações de Jesus não são episódios folclóricos. Às vezes, em alguns filmes ou alguns seriados de TV, nós vemos representações desse momento, dessas provações de Jesus. Mas não é apenas um folclore, apenas uma aparência de circunstâncias. São símbolos das tentações permanentes do discípulo. E Jesus, de fato, enfrentou todas essas tentações ao longo da sua vida. Não podemos dizer que é apenas um resumo, mas um sinal de todas as tentações que percorrem a vida de Jesus e de todas as tentações que percorrem também a vida do discípulo. Transformar pedras em pão é reduzir a vida àquilo que é imediato. É a nossa tentativa de buscar soluções fáceis, rápidas, onde nós podemos realizar, onde nós podemos substituir aquilo que nos faz sofrer de uma maneira mágica. Buscar o espetáculo é substituir a fé pela aparência, quando falta verdade, originalidade. Às vezes se busca aquilo que é espetacular, porque o espetáculo faz com que desapareça momentaneamente os sofrimentos. A tentação está aí, buscar algo espetacular para fugir da realidade. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que esse tempo não pode ser uma mera aparição. Dominar os reinos é trocar a confiança pela posse, ter posse das coisas que estão à nossa volta. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 7, adverte: o amor próprio desordenado é a raiz de todo mal. Quando esse amor próprio ele está desordenado dentro de nós, aí nós buscamos uma salvação que seja um caminho fácil. Na realidade, é isso que o diabo propõe a Jesus, uma solução fácil. O diabo tenta Jesus no seu amor próprio. Se és filho de Deus, essa é a tentação que muitas vezes nós também temos. Se Deus me ama, por que Ele não faz aquilo que eu peço? Se Deus me ama, por que Ele não realiza os meus desejos? Se Deus me ama, por que Ele não me tira esse sofrimento? O deserto revela exatamente isso. Onde o coração se apega, ali nasce a tentação. Jesus não está apegado à sua condição de filho de Deus. Jesus não está apegado a isso. Qual é o apego de Jesus? Fazer a vontade do Pai, apesar ou naquelas circunstâncias que se apresentam a Ele. A Quaresma nos chama a reconhecer esses nossos apegos e a colocá-los diante de Deus. Jesus responde às tentações com a palavra e não com discussões. Um erro que nós frequentemente cometemos é tentar discutir com as situações de pecado, como se nós estivéssemos dialogando com o diabo. Não se dialoga com o diabo, mas se dá uma resposta firme. E é isso que Jesus faz, a partir da palavra de Deus. Jesus não discute, não negocia e nem improvisa. Ele responde a partir de algo concreto, a palavra de Deus. A palavra é o seu alimento, a sua consolação e a sua defesa.
A Imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 21, ensina que quem deseja entender as Escrituras deve, antes de tudo, purificar o coração. Quem deseja entender as Escrituras deve, antes de tudo, purificar o coração. Não significa estudar muito a Escritura, mas significa abrir-se muito a esta experiência de Deus por meio das Escrituras. A escuta verdadeira não nasce da curiosidade, mas da conversão. E na Quaresma é o tempo em que nós devemos voltar à palavra com mais silêncio. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer é o silêncio. Nós vivemos no meio de muito barulho. Nós entramos no carro e imediatamente já ligamos o som. Nós chegamos em casa, ligamos a TV ou buscamos algum barulho exterior, tudo isso para nos distrair do silêncio. E o silêncio é necessário. Você tem um canto, você tem um lugar, você tem um espaço de oração na sua casa? É impossível viver a Quaresma sem fazer esse tempo de silêncio. É impossível buscar a intimidade com Deus sem estar diante dele de maneira silenciosa, para que ele fale. E mesmo o silêncio da parte de Deus é um silêncio que nos convida à conversão. O jejum de Jesus não é apenas temporal, é interior. Ele jejua de si mesmo, da própria vontade, do desejo de controle. É isso que Jesus mostra. E a Imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 2, afirma: quem se conhece verdadeiramente, humilha-se e entrega-se mais facilmente a Deus. Porque conhecendo as nossas limitações, conhecendo as nossas vontades, nós aprendemos a submeter essas vontades a Deus. Isso é um verdadeiro treinamento, é um verdadeiro combate. Você já começou o seu combate quaresmal? Você já pensou nesse combate? Porque não adianta simplesmente ter um propósito, é preciso combater. Não é fácil renunciar às próprias vontades. Não é fácil renunciar aos próprios desejos. Não é fácil renunciar àquilo que nos convém. Mas isso é necessário para fazer um caminho de conversão. O deserto também é lugar do combate. E Jesus não evita a luta, ele enfrenta. Ele é conduzido pelo Espírito ao lugar do combate e ele não foge, não discute, não faz longos discursos, mas responde a partir da palavra de Deus. A Imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 13, diz com realismo espiritual: não é grande quem nunca é tentado, mas quem resiste com humildade. A grandeza não está em nunca ser tentado, porque isso seria impossível, mas está na fidelidade de cada um de nós diante dessas tentações. E cada combate vencido é um momento onde nós exercemos e vivemos essa humildade. A Quaresma não promete ausência de tentações. Nós somos lembrados disso logo no início da Quaresma. Justamente nesse primeiro domingo, o Evangelho nos coloca no deserto, com Jesus, diante das tentações, nos advertindo que durante os 40 dias de Quaresma, nós seremos tentados. Prepare-se para as tentações, prepare-se para as adversidades, prepare-se para as contrariedades, com o fortalecimento da sua oração. O Evangelho mostra que a fidelidade não passa despercebida. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que a consolação vem depois da prova, não antes. Consolação não é algo que antecede a aprovação, ela vem depois. Mas no momento da aprovação, nós realmente precisamos experimentar esta força, essa graça de Deus. Quaresma educa o coração para essa paciência espiritual, permanecer firmes quando Deus parece silencioso. Interessante que Deus não fala com Jesus no deserto, mas o acompanha pela ação do Espírito. Às vezes nós também experimentamos esse silêncio da parte de Deus, mas nunca tenhamos dúvida da sua presença. Confiar que Ele sustenta cada passo que damos. O primeiro domingo da Quaresma nos convida, portanto, a entrar consciente nesse tempo forte, nesse tempo de provações, nesse tempo de desafios, nesse tempo de combate. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que a Quaresma não é um peso imposto, mas um caminho oferecido. Caminho de verdade, de liberdade interior e de configuração mais profunda a Cristo, na verdadeira imitação de Cristo. Quem atravessa o deserto com Ele, aprende a viver não só do pão, mas da palavra que dá vida e prepara o coração para a alegria da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.